o governo editou uma nova regra que pode reduzir o seu benefício. Aí eu já vou perguntar para o Maicon, passar para o nosso especialista, porque tenho certeza que vai chover ligações e mensagens. Quem pode ter um benefício reduzido, Maicon? Quem da família conseguir um emprego, o benefício vai ser mantido, mesmo aquela família tendo 1, 2, 3 pessoas? É isso? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Fábio, no estúdio, e para todos que nos acompanham. De fato, a gente tem aí uma grande alteração que é muito significativa para a questão de manutenção e investimento no emprego e na renda. O que é que acontece? Mesmo que aquele membro do grupo familiar ele se empregue, ele saia daquela taxa de extrema pobreza, a família ela continua contemplada pelo programa do Bolsa Família por até 2 anos. Agora, o programa ele tem algumas regras específicas. Ou seja, aquela renda não pode ultrapassar metade de um salário mínimo por membro do grupo familiar. O pessoal de casa entender e fica mais fácil como é que funciona o Bolsa Família hoje. Para você ter direito ao Bolsa Família, você tem que ter uma renda per capita, ou seja, a renda por membro do grupo familiar, de até R$ 218. Dá mais ou menos um salário mínimo para uma família de cerca de 5 pessoas. E hoje, com esse investimento, como é que acontece? Por mais que 1 ou 2 ou 3 membros do grupo familiar consigam um emprego, vai variar também de quantas pessoas moram naquele grupo familiar. Uma vez que não ultrapasse metade de um salário mínimo por membro do grupo familiar, que dá mais ou menos R$ 660 por pessoa, essa família continua com o benefício, Maicon. Mas o pessoal de casa deve se perguntar, Kelp, se existe uma garantia para isso. De que forma o governo federal anuncia que vai continuar pagando esse valor para alguém que já tem uma renda vinda de outro lugar? Com base, Maicon, nas próprias portarias interministeriais, é possível identificar onde o governo ele assume esse compromisso. Então ele diz com todas as ressalvas, inclusive que serve como base legal. Uma vez que o benefício seja cortado por algum motivo, essa família pode procurar primeiramente a via administrativa. Uma vez que o benefício não seja restabelecido conforme o governo anunciou, que dá direito a metade do benefício, pode acionar o judiciário. Recebi uma pergunta aqui da Juliana de Olinda. Ela quer saber se o auxílio gás está dentro dessa divisão, né, dos 50%. Se ela receberia esses 50%, dividindo também o valor do Vale Gás. A gente tem que lembrar que o valor do benefício você vai receber metade do que você recebia antes. O Bolsa Família, ele não é mais um benefício linear, onde todas aquelas famílias recebem o mesmo valor. Como é que funciona? Aquela gestante, aquela mãe, futura mãe, ela vai ter um acréscimo do benefício de R$ 50 do valor de piso. Aquela família que tem criança até 6 anos de idade já tem um acréscimo de R$ 150. E tem várias escalas, tem várias modalidades do benefício. Inclusive o Bolsa Família ele agora tem ressalvas. Por exemplo, aquela família que tem a criança tem que comprovar o esquema vacinal, tem que comprovar que está cuidando do programa de nutrição, tem que comprovar que aquela criança está recebendo as vacinas. Quem tem criança com idade escolar tem que comprovar a frequência escolar daquela criança. E assim sucessivamente para poder ter a manutenção e o direito a um benefício sempre perene. A Maria Rita está perguntando, ela está dizendo, meu filho arrumou um estágio e estou com medo de diminuir meu bolsa. O estágio também conta? Ela fala, contrato temporário. Por conta disso. A gente tem que lembrar, o estágio em si, o governo ele não vai puxar essa informação, é Dona Maria, não é isso? O governo ele não vai puxar essa informação porque o estágio ele não é um programa de emprego, mas toda a renda do grupo familiar ela se comunica. Mas nesse caso dela vai depender de quantas pessoas moram na sua casa, Dona Maria, para poder compor aquela renda do grupo familiar. Mas originariamente não vai ter intervenção. A pessoa não se identifica, mas ela só pergunta aqui, contrato temporário de 3 meses também entra na regra? Olha aí, Kelps, contrato temporário de 3 meses também entra na regra ou não? O contrato temporário, a gente tem que sempre lembrar daquela questão da renda. Pode ser que o benefício tenha essa redução por 3 meses, uma vez que a pessoa permaneça no trabalho, vai seguir a regra normal. Mas se a pessoa for demitida, ela volta para a situação originária, Maicon. Eu tenho mais uma pergunta aqui da Júlia. Ela diz, sou cuidadora de idosos e ganho proporcional porque só trabalho meio expediente. Interfere no meu Bolsa Família? A Júlia é cuidadora de idosos, trabalha meio expediente. Quer saber se ela pode cair dentro dessa nova regra.
Júlia, como eu disse, a gente tem que ficar muito atento com a composição da renda do grupo familiar. Júlia, por exemplo, mora numa família com 6, 7, 8 pessoas, apenas ela é a provedora da renda da família. Vai ter alteração? Não vai ter alteração. Lembrando que a renda familiar, para ter direito ao programa do Bolsa Família, é de R$ 218 por membro do grupo familiar. Ultrapassando essa renda porque alguém se empregou e não ultrapassando o valor de meio salário mínimo por membro do grupo familiar, o benefício ele vai ficar mantido nesse esquema que a gente explicou, até 2 anos, de acordo com a situação empregatória. E Valquíria, vamos lá, falar sobre o seu caso. A Valquíria, ela tem 3 filhos, Kelpis, e ela diz que o dinheirinho dela estava bem menor quando ela foi sacar. O que pode ter acontecido? Será que já foi essa nova regra ou não? Tudo vai depender, Valquíria, desse cadastramento que ela deve ter feito, Maicon. Ela, pelo que ela está relatando, é um grupo familiar onde ela é a mãe e tem mais 3 filhos. Provavelmente um grupo familiar de 4 pessoas. Vai depender dessa renda que está cadastrada ou até mesmo de uma irregularidade cadastral lá no CRAS. Então ela deve primeiramente procurar o CRAS, levar toda a documentação dos filhos para poder comprovar que são filhos menores, toda a questão, para poder identificar se houve algum erro nesse cadastramento dela. Uma vez que não resolva administrativamente, ela pode reunir essa documentação e procurar judicialmente através da Defensoria Pública. E aí, a Jana está perguntando aqui, Maico, ela está dizendo, minha filha recebe metade do salário por pensão da morte do pai. Lembrando que é a única renda da nossa casa. Interfere no pagamento do Bolsa? Olha aí, Kelpis, que curioso. A Jana, ela tem uma filha que recebe uma pensão por conta da morte do pai, que é metade de um salário mínimo. Ela quer saber se pode cair dentro dessa rede da mudança. Tudo entra para a composição da renda do grupo familiar. Lembrando que a filha dela, Maicon, não vai entrar com uma composição de renda porque ela tem como se fosse um emprego, mas entra como a composição da renda que sustenta aquela família. Então, provavelmente já é um benefício dividido para outros filhos, onde ela recebe metade, outra metade vai para outro filho. Então, somando a essa renda dessa filha dela com a renda de todas as pessoas do grupo familiar, não ultrapassando, permanece no benefício normalmente.